Estejam bem. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a conquista espanhola da América. Nós falamos um pouquinho da aula na civilização maia, a civilização asteca e a civilização inca, mas é importante a gente destacar a questão da conquista espanhola. A conquista espanhola, ela já foi abordada por muitos autores. Tem um autor clássico chamado Todorov, que ele trata muito dessa questão, e um pouco do que ele aborda está no conteúdo do livro, dessa perspectiva que eu estou passando para vocês. A conquista espanhola, ela foi uma conquista muito sangrenta, né, e muito desigual. Até hoje pergunta-se por que 600 homens conseguiram conquistar exércitos gigantescos, né, de milhares de guerreiros. É claro, você tinha a questão técnica, né, os armamentos que desconhecidos das civilizações ameríndias, né, como os cavalos, como a armadura, a pólvora. Você tinha a questão também cultural, que muitas dessas civilizações interpretavam a chegada dos espanhóis como deuses, mas existia também uma questão que envolvia, e isso é muito importante, o contato entre civilizações, né, que é a questão biológica. Muitas doenças que esses espanhóis já tinham anticorpos, os povos aqui não tinham esses anticorpos. E muitas doenças que hoje são doenças muito simples de serem tratadas, elas foram fatais para esses grupos indígenas, né? Como a varíola e como a própria gripe, né? Já que a gente está vivendo um momento aí singular, mas a gripe também ela era fatal, porque esses povos aqui não tinham nenhuma defesa no organismo contra o vírus da gripe. Então, existiam relatos, por exemplo, de que espanhóis jogavam para dentro das cidades incas e astecas corpos de pessoas infectadas e mortas por essas doenças para que isso se disseminasse entre a população. E isso acabava, de fato, acontecendo, né? A população se adoecia e era questão de tempo para você conseguir derrotar aquela população. Os espanhóis usaram de várias artimanhas na Guerra da Conquista. E muitos dos conquistadores, né, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, eles foram bastante sanguinários, né? Há relatos muito, muito pesados de como os indígenas, os povos daqui, eles foram brutalizados e barbarizados pelos espanhóis. Relatos, inclusive, feitos por próprios espanhóis que estiveram aqui, como Frei Bartolomé de las Casas, que quando veio para cá para trabalhar na conversão desses grupos indígenas e observou o que estava acontecendo, ele voltou horrorizado e fez vários relatos, inclusive tem um aí no livro de vocês. Eu queria compartilhar com vocês essas duas imagens aqui, que é uma imagem da época, uma pintura da conquista de Tenochtitlan por parte de Francisco Pizarro. Você vê aqui na frente Francisco Pizarro como conquistador invadindo a cidade de Tenochtitlan, que hoje é a atual cidade do México, capital do México. Aqui você pode ver o Templo Major, que é onde está a igreja hoje de Nossa Senhora, a Catedral de Nossa Senhora de Guadalupe. E a cidade ela era no meio de um lago, do Lago Texcoco, que hoje não existe mais. Ele foi totalmente aterrado e drenado para a existência da cidade do México. A cidade era dividida, né? Você tinha um acesso por pontes à cidade, então você vê nessa imagem que os espanhóis fizeram um cerco de barco pelas águas do lago na cidade e um cerco por cavalo também. Aqui você vê vários indígenas mortos, sendo eles milhares tentando sair, os espanhóis cercando de todos os lados. É uma pintura da época essa daqui.
É interessante vocês verem na pintura que você não tem espanhol sendo morto. Você não tem. Você tem o indígena sendo morto, porque eles eram vinculados à ideia desculpa, mudei, à ideia de barbárie, de bárbaros, povos bárbaros que desconheciam toda e qualquer civilização, né? Os europeus, depois de um primeiro contato amistoso, eles não conseguiram compreender a civilização desses outros povos, né? Foi um contato de guerra mesmo. E a outra aqui é uma imagem também da época do assassinato de Atahualpa, o último imperador inca, o Francisco Pizarro, né? Atahualpa, aquele mesmo que tinha negociado, que tinha chamado Francisco Pizarro, os espanhóis, para dentro de Cusco, capital do Império Inca, tinha chamado ele para dentro da cidade, tinha tentado, inclusive tratado eles como deuses, e assim que eles chegaram no palácio, eles aprisionaram o próprio imperador, pediram uma sala inteira de ouro como resgate, o imperador conseguiu dispor dessa sala inteira de ouro, e atendendo todas as demandas espanholas, mas mesmo assim os espanhóis, Pizarro ordenou o assassinato dele e a morte dele. Né? Como é que está relatado aqui, você pode reparar, ele está sentado aqui, tem um instrumento de tortura aqui numa cadeira, os espanhóis, o Francisco Pizarro está por aqui, né? E os arcabuzes espanhóis, toda a brutalidade desse assassinato. Um último fator que a gente pode destacar também, que os espanhóis fizeram bastante uso, foi a aliança com outros povos também já que existiam lá naquela região, que eram inimigos desses povos que dominavam eles, como os inimigos dos astecas, os inimigos dos incas, que os espanhóis se aliaram num primeiro momento para tentar derrotaram, mas depois também conquistaram esses povos e usaram de vários mecanismos de conquista, principalmente mecanismos violentos, né, e mecanismos de opressão. Fiquem bem em casa, respeitem as autoridades sanitárias. Um abraço a todos.